fogo. Então veja, agora a partir do verso 16, é dito que os reis, junto com a própria besta, que carrega a meretriz, vai passar a odiá-la. Agora, olhando para o cenário profético descrito por Ellen G. White, quando é que você entende que a igreja romana passará a ser odiada e perderá todo o seu apoio? Quando ela for desmascarada. Não é isso que nós lemos no Grande Conflito, onde Ellen G. White ensina que quando os ímpios perceberem que eles foram enganados, principalmente com relação ao domingo, eles vão se voltar contra os líderes religiosos, eles vão até matar os seus líderes, com a seguinte pergunta: por que é que vocês nos enganaram? Então, quando é que este poder, representado pela besta e os reis da terra, hoje as nações europeias, vão odiar a meretriz? Quando eles perceberem que foram enganados, embriagados pelo seu vinho. Então nós temos também 9 descrições a respeito da besta: escarlate, nomes de blasfêmia, 7 cabeças e 10 chifres, era, não é, mas aparecerá, é também o 8º rei, recebe autoridade com os 10 chifres, a besta e os 10 chifres odiarão a meretriz, e o reino será dado à besta. Então veja, a princípio, a meretriz tinha todo o poder, e a besta a sustentava. Mas agora o cenário muda, e a autoridade sai da meretriz e vem para a besta. Então quem é essa besta que finalmente vai odiar a meretriz e vai tomar o poder de volta? Então eu queria apresentar para vocês 2 posições que têm sido apresentadas pelos nossos teólogos na modernidade. Primeiro, esta besta representa o próprio Satanás. Há uma grande semelhança entre a besta do capítulo 17 e o dragão do capítulo 12, que é um símbolo de Satanás. Ambos possuem 7 cabeças e 10 chifres, possuem a mesma cor, escarlate ou vermelho, e os 2 poderes se opõem a Jesus. Esta é uma primeira posição, ou sugestão de interpretação. Se esta besta é Satanás, como que nós podemos aplicar a ele? Olhe, por exemplo, o versículo 8. A besta que viste era, não é, e está para emergir do abismo. Como isso poderia se aplicar a Satanás? Satanás é a besta que era, hoje, não é, durante o milênio, mas aparecerá depois do milênio. E quando ele aparece depois do milênio, ele caminha para a destruição. Não faz sentido isso? Ele hoje está no poder, ele é. Ele não era 1000 anos preso. Ele aparecerá, soltura, mas quando ele surgir do abismo, ele vai caminhar para a destruição. Quando vamos para Apocalipse capítulo 20, versos 1 a 3, aparece um anjo com a grande corrente, ele prende Satanás aonde? No abismo. Não é lá que ele é preso? O anjo prende Satanás com a corrente no abismo. E o capítulo 17 diz que ele se levanta do abismo e caminha para a destruição. Mas se esta besta é Satanás, ele é também o 8º rei, em que momento ele é o 8º rei? É lógico supor que é quando ele personificar o próprio Cristo. Porque quando o próprio Satanás personificar a volta de Cristo, ele vai reunir em si toda a maldade que havia nos 7 impérios que dominaram e perseguiram o povo de Deus ao longo da história. E de fato, quem é que esteve por trás do cativeiro do Egito? Quem é que esteve por trás do Império Assírio, quando destruiu as 10 tribos do norte? Quem é que estava por trás de Babilônia, quando escravizou o povo de Deus 70 anos? Não é o próprio Satanás, que esteve por detrás desses impérios perseguindo o povo de Deus? É por isso que ele é o 8º rei. Ele procede dos 7,
Ele amparou os 7 ao longo da história. Agora ele é o 8º, personificando-se como se fosse o próprio Cristo. E Ellen G. White diz que esse será o último ato de engano de Satanás, tentar imitar a volta de Jesus. Então esta é uma posição que é colocada diante de nós. Mas existe uma segunda posição também para a nossa análise. A besta não seria o próprio Satanás. A besta seria o próprio ou os Estados Unidos da América do Norte. Vamos caminhar nessa direção agora. No panorama escatológico do Apocalipse, é este o último poder político-militar de alcance global e que assumirá atitudes imperiais como os 7 impérios anteriores a ele, que é procedente da Europa e, portanto, tem uma relação com os anteriores em termos de origem. Existem alguns teólogos que estão apresentando esta visão. A besta que carrega a mulher são os Estados Unidos da América do Norte. Não faz sentido também essa visão? Porque no capítulo 13, quem é que surge para dar poder à primeira besta? Os Estados Unidos, a que se levanta da terra. Tanto é que os Estados Unidos se levantam da terra e vai levar todos os habitantes da terra a adorar a primeira besta. Então, se a profecia é uma verdade que se amplia, no capítulo 13, os Estados Unidos apoiarão a Igreja Romana na direção de um decreto e na obediência ao Papa. No capítulo 17, a besta representando os Estados Unidos carrega a mulher. É o mesmo suporte, é o mesmo apoio. Só que no capítulo 17, um novo elemento é introduzido, uma revolta da besta contra a mulher. Então os Estados Unidos apoiarão a mulher, mas chegará um momento que eles mesmos reconhecerão que a mulher os enganou. Aí essa autoridade é tirada da mulher e posta na própria nação. Vejamos uns detalhes a mais sobre essa interpretação. Sendo que as cabeças da besta escarlate representam 7 impérios mundiais, Egito, Assíria, Babilônia, Medopérsia, Grécia, Roma e Roma papal, a 8ª cabeça pode ser, portanto, o poder americano, conforme representado pela besta de 2 chifres em Apocalipse 13, pois é este o poder que apoia no capítulo 13 ou carrega no capítulo 17, a besta que sai do mar ou a grande prostituta, já identificados como a Igreja Romana. Então, olhe para esse detalhe. Se este poder, esta besta, representar os Estados Unidos da América do Norte, nós estamos tendo no capítulo 17 uma ampliação do capítulo 13. Agora tem que haver uma íntima relação entre os Estados Unidos com os 7 impérios que perseguiram o povo de Deus ao longo da história. E aqui eu queria apresentar para vocês algumas conclusões, especialmente de um autor da Casa Publicadora Brasileira, chamado Vanderlei Dornelles, e também de um pastor presbiteriano de Vitória no Espírito Santo, que tem trabalhado esse mesmo tema, Hernandes Dias Lopes. Olhe para a nota de $1. Por que os Estados Unidos podem ser apontados como esse poder e como sendo o 8º rei? Primeiro detalhe nessa nota, aparece a expressão, em Deus nós confiamos. Trata-se de um poder também religioso. Não é apenas um poder político, é um poder religioso. Surge no cenário profético como uma nação protestante. Segundo detalhe, você tem na nota uma pirâmide, e essa pirâmide ela tem 13 camadas. O que é que representam essas 13 camadas da pirâmide na nota de $1? As 13 colônias americanas, porque foi a partir dessa colonização que chegamos à independência em 1776. Mas você concorda comigo que a pirâmide é um símbolo do Egito?
e de um dos impérios que no passado oprimiu o povo de Deus? Um outro detalhe, nós temos aqui 13 pessoas na ceia, o número 13 é o número da transformação ou do renascimento. Você tem no zodíaco 12 signos mais o Sol, e você tem as 13 colônias americanas. Tudo isso é representado por esta pirâmide de 13 camadas na nota de $1. Um segundo ponto, no pé, na última camada, você tem aqui algarismos romanos. Isto liga esse império com Roma. E você que consegue ler aqui, você tem aqui uma numeração em romano que vai dar MDCCLXXV1. Que número aparece na base da pirâmide? 1776. Por que é que está aqui 1776? Porque é uma alusão à independência americana, em 1776. Então veja, nós estamos falando do Egito e agora estamos falando de Roma, algarismos romanos. Aí está as pirâmides do Egito. Agora, do outro lado da nota, você tem a águia de cabeça branca. Que águia era esta? Na mitologia grega, era o pássaro de Zeus. Então, agora você tem uma relação com a Grécia, porque esta águia é o pássaro de Zeus. Você tem no topo da pirâmide o olho de Horus, que era o deus solar, o filho de Osíris, conhecido como o olho que tudo vê. Isso nos remete pelo menos aos medo-persas e aos seus costumes e credos. Ali há a expressão Anuit Coeptiques, que significa ele sorriu às nossas realizações. Você tem então, meus amigos, dentro dos Estados Unidos, simbolismos que ligam este império com as nações que vieram antes dele. Então, ao olharmos para o calendário profético, nós podemos perceber que uma das duas coisas pode ser verdade. Esse poder pode representar o próprio Satanás, como alguns estão ensinando, como também pode representar a nação americana. Todas as duas expressões fazem sentido. E, de fato, se a profecia é uma verdade que se amplia, esta ideia do capítulo 13, ampliada no 17, de fato nos leva a crer que esta nação é esse poder que hoje suporta, apoia Roma. Mas em breve vai tirar o seu apoio, quando compreender que foi enganado pelo vinho da sua devassidão e por suas heresias. O certo é que nós estamos caminhando para os últimos dias da história desse mundo. E eu queria que nós terminássemos aqui pensando que há um Deus que governa acima de todas as forças humanas. E esse Deus, Ele está conduzindo a história do seu povo na direção de um final feliz. E que nós, hoje, concentrássemos nossa atenção no verso 14. Diante de todos esses simbolismos proféticos, o verso 14 é para mim, para você, uma segurança. Esses poderes, eles pelejarão contra o Cordeiro, mas o que vai acontecer? O Cordeiro os vencerá. Cristo vencerá esses poderes. E o texto vai mais longe e diz: pois Ele é Senhor dos senhores e Rei dos reis, e vencerão também os chamados eleitos e fiéis que se acham com Ele. Então, há uma promessa de vitória aqui no Apocalipse. E essa promessa é para os eleitos, para os fiéis. Quem são estes? Aqueles que ficarão do lado do Cordeiro. Irmãos, está chegando o dia em que a humanidade será dividida em dois grupos. Aqueles que abraçarão ao Cordeiro, a Cristo, serão leais a Ele, e aqueles que vão abraçar os poderes mundiais, se submetendo a um falso